Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina, com o tema Crescendo em Relacionamento com Deus. Lição número 2, Conhecendo a Deus. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse sábado do Senhor, sábado que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Com o tema de sábado, Conhecendo a Deus, verso para memorizar. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. João capítulo 17, verso 3. Para desenvolvermos um relacionamento profundo com o Senhor, precisamos compreender com clareza o seu caráter. Nesta semana vamos examinar atentamente o que a Bíblia revela sobre quem Deus é, lembrando esta verdade. A escuridão do falso conceito acerca de Deus é que está envolvendo o mundo. Os homens estão perdendo o conhecimento de seu caráter. Este tem sido mal compreendido e mal interpretado. Neste tempo deve ser proclamada uma mensagem de Deus, uma mensagem de influência iluminadora e capacidade salvadora. O caráter de Deus deve tornar-se notório, deve ser difundida nas trevas do mundo, à luz de sua glória, à luz de sua benignidade, misericórdia e verdade. Os últimos raios de luz misericordiosas, a última mensagem de graça a ser dada ao mundo. É uma revelação do caráter do amor divino. Ellen Goldwhite no livro Parábolas de Jesus, página 245. Descrever Deus plenamente está além da nossa capacidade. Jamais compreenderemos toda a beleza de seu caráter, mas podemos pedir que o Senhor faça crescer nosso entendimento e amor por Ele. Assim desejaremos viver cada vez mais perto dele, refletindo seu amor e seu caráter. Lição de domingo: uma imagem mais clara de Deus. A Bíblia nos oferece retrato mais verdadeiro, claro e coerente de Deus. Toda a Bíblia tem o propósito de retirar o véu que separa o mundo visível do invisível, revelando de onde viemos para onde vamos e, acima de tudo, quem está no controle de tudo e como Ele é. De Gênesis a Apocalipse, lemos a respeito do único Deus verdadeiro que se revela a nós por meio das Escrituras e de Jesus Cristo, o Deus encarnado. A Bíblia fala de inúmeras características de Deus que nos dão razões incontáveis para amá-lo e desejar um relacionamento constante com Ele. Sua onipotência, João capítulo 1, verso 12. Sua onisciência, Isaías capítulo 46, versos 9 e 10. Sua justiça, Isaías capítulo 30, verso 18. Sua misericórdia, Deuteronômio capítulo 7, verso 9. Sua paciência e amor por nós, Romanos capítulo 2, verso 4. Sua sabedoria, 1 Coríntios capítulo 2, verso 7. Sua graça, 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. Seu perdão, Mateus capítulo 6, verso 14. Sua vontade para a nossa vida, Jeremias capítulo 29, verso 11. Seu poder sobre a morte, João capítulo 11, verso 25. Sua soberania, Salmos capítulo 47, verso 8, e sua eternidade, Deuteronômio capítulo 33, verso 27, entre muitos outros atributos. Quanto mais conhecemos a Deus e entendemos quem Ele é, mais o amaremos e mais desejaremos desenvolver um relacionamento íntimo e contínuo com Ele. Foi Lúcifer quem primeiro duvidou do caráter de Deus. Suas dúvidas sobre quem é o Senhor deram início à maior batalha da história do universo. Desde então, é o constante cuidado de que Satanás manter a mente dos homens ocupada com aquilo que
os impede de obter o conhecimento de Deus. Ellen Goldwhite, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 628. Satanás não se importa com a imagem que alguém faz de Deus, seja panteísta, ateísta, deísta ou qualquer outra ideia, desde que essa imagem não corresponde à realidade. Pergunta número 1. Leia Gênesis capítulo 3, versos 1 a 5. Qual foi o objetivo de Lúcifer ao conversar com Eva? Que mentiras ele contou sobre o caráter de Deus? No fim das contas, a mensagem de Satanás para Eva foi clara. Deus está escondendo algo de você. Ele não quer o melhor para a sua vida. Você não pode confiar nele. Ellen White aprofundou essa verdade ao afirmar, desde o início do grande conflito, o propósito de Satanás tem sido representar o mal e o caráter do Deus e provocar rebelião contra a sua lei. No livro Patriarcas e Profetas, página 287. Pergunta no rodapé: de que maneira o caráter de Deus tem sido distorcido no mundo? Em muitas coisas. As igrejas que se formaram, a igreja protestante de hoje não é o protestante de como era na Idade Média. A Filadélfia, Universal, cristã, congregação cristã, só pregam coisas erradas. Testemunho de Jeová. Até quem tinha a verdade hoje está distorcendo, a adventista. A Igreja Católica, então, nem se fala. Quer dizer, é distorcido de todos os lados. E a outra pergunta: em algum momento você já apresentou aos outros uma imagem correta de quem ele é? Já discuti com muitos, mas eles não saem da liderança, não querem abrir mão. Lição de segunda-feira: Deus é santo. Santidade não é uma palavra utilizada com frequência, talvez porque tão poucas realidades verdadeiramente santas. O nosso redor, o sábado, por exemplo, é um dia santo, e acima de tudo, Deus é santo. No entanto, a vida humana costuma estar longe da santidade. Se estudarmos os atributos que associamos ao caráter de Deus, percebemos que a santidade está no centro de tudo que ele é. Mas o que isso realmente significa? Pergunta número 2. Como os textos a seguir descrevem Deus? Levítico capítulo 20, versos 26. 1 Samuel capítulo 2, verso 2. Isaías capítulo 57, verso 15. Ezequiel capítulo 38, verso 23. Quando a Bíblia ensina que Deus é santo, isso significa que ele está completamente separado do mal e do pecado. Ele é sempre bom, em todo o tempo. A santidade é o alicerce de todas as outras características divinas. Isso quer dizer que o amor de Deus é puro e santo, livre de egoísmo e interesses próprios. Sua onisciência santa, sem mais intenções. Afinal, você confiaria em um Deus que conhece todas as coisas que ele não fosse santo? Nenhum, porque ele é santo verdadeiramente, 100%. Com razão, teríamos medo dele. A onipotência de Deus também é santa. Agora imagine um Deus com poder infinito, mas sem santidade seria um tirano aterrorizante. Só a santidade do Senhor permite que o amemos de verdade, pois grande que ele é bom, e tudo o que ele faz. Por isso, talvez a santidade seja a característica mais importante que precisamos compreender sobre o caráter de Deus, embora seja uma das mais mal compreendidas. Pensem em Moisés, Isaías, Ezequiel, Daniel e João, que contemplaram a glória divina. Qual foi a primeira reação deles? De esperança. Lógico que temor, mas também de esperança. Que viu a santidade do Senhor. Tiraram as sandálias, esconderam o rosto ou caíram como mortos. Somos pecadores e a nossa condição humana está tão distante da santidade que não conseguimos permanecer de pé diante do Senhor. Nenhum ser humano pode olhar diretamente para a face de Deus e continuar vivo.
Entretanto, o Apocalipse descreve os 4 seres viventes diante do trono de Deus que dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Apocalipse capítulo 4, verso 8. Pergunta no rodapé: que tipo de sentimento a santidade de Deus desperta em você? Amor, esperança e de que temos um Salvador. E de que forma isso a desafia a refletir sobre o seu próprio caráter, que eu tenho que melhorar e de querer e de, como se diz assim, de querer e se eu merecer a vida eterna. Lição de terça-feira: Deus é amor. Amor talvez seja a palavra mais usada pelos cristãos para descrever o caráter de Deus. Isso está ligado ao conhecido texto de 1 João capítulo 4, verso 8, que diz: Deus é amor. João não afirmou apenas que Deus é amoroso, mas que Ele é o amor. O amor é a essência de que Ele é. Para muitos, a imagem que forma de Deus baseia-se na ideia humana de amor, sempre limitada e imperfeita. No entanto, nossa definição de amor precisa apoiar-se no que Deus revelou sobre si mesmo em sua palavra inspirada. Número 3. O que 1 João capítulo 4, versos 7 a 19 nos ensina sobre o amor? O amor de Deus é perfeito, soberano e relacional. Isso fica claro no convite para permanecermos nele, e nós conhecemos o amor e cremos nesse amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. 1 João capítulo 4, verso 16. Deus é amor e nos criou à sua imagem. Gênesis capítulo 1, verso 27. Com capacidade de amar e de ser amados. Em hebraico, uma das palavras mais importantes para amor é Esed, que descreve o amor de Deus em sua aliança com a humanidade leal, protetor, constante e eterno. As línguas originais da Bíblia usam diversos títulos. Para Deus, cada um iluminado algum aspecto de seu caráter maravilhoso. Adonai, por exemplo, significa Senhor. Esse título destaca que Deus reina para sempre sobre todas as coisas e entra em uma aliança com o seu povo. Gênesis capítulo 15, verso 2, Juízes capítulo 6, verso 15, Miqueias capítulo 1, verso 6, Salmos capítulo 97, verso 5. Outro nome, Yahé. Yahé significa o Senhor proverá. Gênesis capítulo 22, versos 13 e 14. Em última análise, a maior expressão do amor de Deus está no dom que ele deu à humanidade, seu próprio Filho, João capítulo 3, verso 16, que morreu pelos pecadores, Romanos capítulo 5, verso 8. Deus poderia ter retido essa dávida, mas por seu amor extraordinário, generoso e totalmente altruísta, enviou Jesus à terra para que pudéssemos responder livremente a esse amor, revelando a morte substitutiva de Cristo. Em nosso lugar, Jesus não apenas desfez a separação de que o pecado criou entre nós e Deus, Isaías capítulo 59, versos 1 e 2, mas também revelou o caráter perfeito do amor divino, João capítulo 14, verso 9, Hebreus capítulo 1, verso 3, atraindo as pessoas para ele, João capítulo 12, verso 32. Pergunta no rodapé. Leia 1 Coríntios capítulo 13, versos 4 a 8. Substituído o amor por Deus. O que isso revela sobre o seu caráter divino? Que temos que melhorar muito, né? E que, eu falei, que devemos merecer a vida eterna. Agora, coloque seu nome no lugar de amor. O que isso mostra sobre você? Que devemos amar aos outros. Amar as pessoas como você ama a si mesmo. Lição de quarta-feira, Deus e a criação. Você provavelmente conhece de cor as primeiras palavras da Bíblia. No princípio, Deus criou. Gênesis 1, verso 1. No hebraico, a palavra usada para Deus é Elohim. Em outras passagens, esse termo também pode designar falsos deuses. Porém, quando se refere ao único Deus verdadeiro, descreve o Todo-Poderoso, o Deus transcendente, que está além de nossa compreensão e que governa o universo. Quando ele fala, o que não existia para existir.
No capítulo seguinte de Gênesis, capítulo 2, aparece outro nome divino, Yahvé, traduzido como Senhor. Ele é combinado com o anterior, formando a expressão Yahvé Elohim, Senhor Deus. Yahvé é o nome pessoal do Deus verdadeiro. Muitas vezes ressalta que o Senhor é um Deus de aliança, que deseja relacionar-se em amor com as pessoas que criou. Pergunta número 4. Compare as descrições de Deus em Gênesis 1 e Gênesis 2:7. O que você percebe? Em Gênesis 2:7, podemos imaginar Deus inclinando-se para formar o seu primeiro ser humano do pó da terra com as suas próprias mãos. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Esse é um Deus que se aproxima, tão perto que sopra o fôlego de vida nas narinas de Adão. O nome Yahvé oferece um retrato íntimo de Deus. Ainda assim, Moisés utilizou ambos os nomes dos primeiros capítulos da Bíblia para revelar das duas dimensões do caráter divino, sua grandeza e sua proximidade. Que verdade extraordinária! O título Elohim revela a sublimidade de Deus, enquanto o nome Yahvé ressalta sua proximidade conosco. Que quão bom é refletirmos nesses dois aspectos. Deus está no controle de tudo e ao mesmo tempo perto de cada um de nós. Como disse Paulo aos habitantes de Atenas, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos capítulo 17, versos 27 e 28. Por isso é essencial buscarmos uma imagem clara e equilibrada de Deus, baseada no que a Bíblia revela sobre quem Ele é. Assim crescemos em nosso relacionamento com Ele. E é também por isso que precisamos ler toda a Bíblia, e não apenas algumas partes. Quanto mais conhecermos o caráter de Deus, mais o amaremos. Pergunta no rodapé. Leia Jó, capítulo 36, versos 24 a 33 e o capítulo 37. Depois leia as declarações do próprio Deus sobre si mesmo nos capítulos 38 e 39. O que esses textos revelam sobre quem ele é? É o dono do universo. E ele faz perguntas para Jó. Leiam vocês lá. É como se diz, ele faz perguntas para Jó. Que Jó foi, como se diz, provado. E ele faz perguntas para Jó. Onde Jó estava quando ele formou a terra, tudo. Estava questionando Jó. E isso que faz pergunta também para as pessoas que não se atentam à Bíblia. Que ficam falando de Big Bang, que ficam falando que a Terra tem milhões de anos e não tem. Quer dizer, esse questionamento de Jó serve para muitas pessoas hoje. Lição de quinta-feira, Emanuel, Deus conosco. Como aplicar a alguém que não é cristão o caráter de Deus? Principalmente de professores. Que um dia eu estava fazendo uma live da Igreja Adventista e uma das lições da Andrews lá. E ele falou que Emanuel, que fala em Isaías, não era Jesus. Eu, assistindo a live, eu quase saí da live. E quase questionei ele. Mas não tive coragem. Claro que é Deus, claro que é Jesus. O Antigo Testamento inteiro fala de Jesus, que viria para a Terra. E ele disse isso. Quer dizer, um professor da Igreja Adventista. A melhor resposta, sem dúvida, é Jesus. A Bíblia ensina que ele não apenas reflete a imagem de Deus, mas também o revela. Vários textos apresentam essa verdade, e talvez o mais direto seja João capítulo 14, verso 9, no qual Jesus declarou: Quem vê a mim vê o Pai. Se queremos entender como Deus é, devemos olhar para Cristo. Suas palavras, suas ações, seu modo de ser e seu imenso amor pela humanidade, revelando em sua morte e ressurreição. O amor e o cuidado do Pai se manifestam em seu Filho.
Jesus Cristo. A Bíblia apresenta 4 perspectivas sobre Cristo, dando-nos uma visão mais completa de quem ele é. Em Mateus, escrito por um judeu para judeus, vemos Jesus como o Messias esperado que veio cumprir o Antigo Testamento e havia prometido. Em Marcos, encontramos Jesus em uma vida ativa de serviço e sacrifício, atento às necessidades humanas e totalmente submisso à vontade do Pai. Em Lucas, descobrimos como Jesus se sentia, sua compaixão e humanidade. Por meio deste evangelho encontramos a fidelidade do relato, Lucas capítulo 1, versos 3 e 4. Em João contemplamos o Filho de Deus encarnado e somos convidados a crer que Jesus é quem disse ser, para que a nossa vida espiritual seja renovada. Embora os evangelistas descrevem a vida de Jesus, eles não se dizem as coisas exatamente no mesmo estilo. Cada um traz uma experiência sua própria e essa diversidade amplia e aprofunda o conhecimento de quem vem satisfazer as necessidades dos diferentes tipos de intelecto. Ellen Goldwhite, no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 16 e 17. Pergunta número 5. Pergunta no rodapé. Não, pergunta no rodapé não, desculpa, é pergunta número 5 mesmo. Em Mateus capítulo 1, verso 23, Jesus recebeu um nome específico. Por que isso é tão importante para compreendermos o caráter de Deus? Leia também Mateus 28, verso 20, especialmente a última parte do versículo. Compare as duas passagens, o que você percebe. Nesta semana apenas apanhamos a superfície desse tema grandioso. O caráter de Deus, o Senhor, é muito maior e mais extraordinário do que conseguimos compreender, e passamos a eternidade aprendendo mais sobre Ele. Deus merece nosso louvor, por quem Ele é e tudo o que Ele já fez, e pelo que faz em nossa vida. Louve-o com base no que a Bíblia revela sobre o seu caráter. Por exemplo, obrigado, Senhor, porque Tu és bom, como está escrito, como se diz. Lição de sexta-feira, estudo adicional. Deus chamou o seu povo a refletir seu caráter diante do mundo, mas para isso precisamos conhecê-lo por nós mesmos. Todo o amor paternal que veio de geração em geração por meio do coração humano e toda a fonte de ternura que se abriu na alma do homem não passam de tenue riacho em comparação com o ilimitado oceano. Quando postos ao lado do infinito inesgotável capaz de descrever isso, inesgotável amor de Deus, a língua não consegue exprimir, nem a caneta é capaz de descrever isso. Pode-se meditar nele todos os dias de nossa vida. Pode-se examinar diligentemente as Escrituras a fim de compreendê-lo. Pode-se reunir toda a faculdade e poder por nós concedidos por Deus, no esforço de compreender o amor e além. O amor e a compaixão do Pai Celeste, e todavia existe ainda um infinito para o além. Pode-se estudar por séculos esse amor, no entanto, jamais se poderá compreender plenamente a extensão, a largura e a profundidade e a altura do amor de Deus em dar seu Filho para morrer pelo mundo. A própria eternidade nunca poderá nem revelar, no entanto, ao estudarmos a Bíblia e meditarmos sobre a vida de Cristo e o plano da redenção. Esses grandes temas se desdobram cada vez mais ao nosso entendimento. Ellen Goldwhite, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 628. Então, povo de Deus, essa foi a lição número 2, Conhecendo a Deus. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por estes minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!